Para ver mais um exemplo de como podemos usar a relação de congruência para resolver alguns problemas matemáticos, vamos calcular os algoritmos da unidade e da dezena do número 2000, 2 elevado a 2025. Observe que este exemplo é o mesmo que calcular o resto da divisão deste número, 2000, 2 elevado a 2025, por 100. Né? Isso aqui é igual a um 100 vezes um Q mais um R. Se a gente quer os algarismos da unidade e da dezena, é basicamente calcular esse R. Pelas nossas propriedades das relações de equivalência, isso aqui é o mesmo que calcular 2 elevado a 2025, sendo congruente a R módulo 100. Diferente do exemplo do outro vídeo, isso aqui é um pouquinho mais complicado, porque esse número 2 elevado a 2025, ele não é um número tão pequeno assim. Se a gente pegasse uma calculadora científica de mão e tentar calcular isso aqui, a gente não vai ter um resultado satisfatório que caba no visor, né? Então seria meio que inviável calcular o resto da divisão nesse sentido aqui. A congruência nos permitirá calcular o resto, no caso, o resto da divisão, sem que passamos pelo cálculo do quociente. Como fazemos isso? Usando novamente essa propriedade aqui. A gente tem que o resto da divisão, se A é congruente a A', módulo M, B é congruente a B', módulo M, então A mais B é congruente a A', B', e A vezes B é congruente a A' vezes B'. Como fazemos isso neste exemplo aqui? Primeiramente, vamos calcular todos os restos de divisão por 100 das potências de 2, só que das potências de potências de 2. A saber, 2 elevado a 0 é igual a 1, então deixa resto 1 na divisão por 100, é congruente a 1. 2 ao quadrado, que é igual a 4, deixa resto 4 na divisão por 100, então é congruente a 4 por 100. 2 elevado a 1 é congruente a 2, 2 elevado a 4 é 16. Aqui as coisas já começam a ficar um pouquinho maior. 2 elevado a 8 é um número que ultrapassa 100. Porém, quando a gente calcula o resto é igual a 56 por 100. 2 elevado a 16 é 36 por 100. 2 elevado a 32 é 96 por 100. 2 elevado a 64 é 16 por 100. E observe que a partir desse ponto aqui, as coisas elas começam a se repetir. Então aqui eu tenho o 16. Aqui eu tenho 56 se repetindo. Aqui eu tenho 36 se repetindo, né? Aqui eu tenho 96 se repetindo e o 16 aparecendo mais uma vez aqui. Bom, a partir disso, vamos usar a seguinte propriedade, né? 2025, ele pode ser escrito como essa soma de potências de 2, né? 1024 mais 200, mais 512, mais 256, mais 128, mais 64, mais 32, mais 8. Pode conferir aí. E a propriedade da exponenciação, né, ou da potência, me diz que a soma dos expoentes é igual ao produto das potências. Então essa multiplicação aqui, essa potência aqui, né, 2 elevado a 2025, ele pode ser escrito como 2 elevado a 1024 vezes 2 elevado a 512 vezes 2 elevado a 256 e assim por diante, né? E observe que aqui a gente já calculou alguns restos. Então, 2 elevado a 1024, a gente verificou que é congruente a 16 módulo 100. Então, podemos substituir isso aqui por 16. 2 elevado a 512, verificamos que é congruente a 96 módulo 100. Então, podemos substituir cada uma dessas potências aqui na congruência módulo 100. Podemos juntar algumas coisas aqui. Então, repare que o 96 ele aparece duas vezes aqui, podemos juntar. O 16 aparece duas vezes aqui, juntamos. 56 aparece duas vezes aqui. Mas observe,
Esse 96 aqui, se eu elevasse, ele aparece aqui, ó. Se eu elevasse ele ao quadrado, né, dos dois lados aqui, seria a mesma coisa que o congruente a 2 elevado a 64 módulo 100, que é 16. Então, esse quadrado aqui a gente pode substituir por 16. Esse quadrado, 56 aqui, a gente já calculou, podemos substituir por 36, né? E assim por diante. Então, reutilizando várias vezes aquela primeira tabelinha aqui, o final que a gente encontra é que 2 elevado a 2025, ele vai ser congruente a 16 módulo 100. Esse é um cálculo que seria impossível calcular à mão todas as potências aqui, né? Calcular esse número à mão. Porém, com as relações de congruência e com esse teorema das operações aritméticas com a congruência, a gente consegue calcular o resto da divisão desse número enorme aqui por 100 e, portanto, responder a pergunta. O algarismo da unidade, então, aqui é 6 e o algarismo da dezena é igual a 1.